Boa noite, irmãos, graça e paz. Chegamos no último capítulo do livro de Atos. Hoje estaremos encerrando aí a nossa série, que passamos aí por todo o livro de Atos. Vimos bastante coisa, aprendemos bastante coisa. E chegamos no último capítulo nessa noite. Vamos ver como que o livro de Atos se encerra e o que ele traz para nós de aprendizado. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez, ainda na Tua presença, te agradeço por podermos estar aqui, Senhor, para louvarmos a Ti, para adorarmos a Ti, para aprendermos mais sobre Ti, Senhor. Que agora o Senhor esteja falando conosco, que possamos ser edificados pelo Teu Espírito, Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos abrir ali no capítulo 28. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu vou ler alguns versículos. O capítulo 28 é o último, como já foi dito, né? O último do livro de Atos. E para quem gosta aí de assistir séries de TV, nos streamings da vida, o livro de Atos ele termina como se fosse aquela temporada que você assiste e de repente acaba e você está esperando que vai vir a próxima. E você já vai e acaba a temporada, você já entra ali no Google para pesquisar quando vem a próxima temporada, quando vai ser lançada a próxima temporada dessa série, porque fica um monte de coisa em aberto. É assim que termina o livro de Atos. O livro de Atos ele não tem uma conclusão. Ele termina de uma forma meio abrupta, assim. É literalmente isso. Você fica esperando, tá, mas o que acontece com Paulo, o que acontece com a igreja, o que vem depois? E Lucas não traz isso para nós. Isso não é deixado aqui para nós em detalhes como tudo o que acontece até esse momento aqui da igreja primitiva. É lógico que depois, com outros escritos aí da história, a gente consegue ter um compilado de coisas que acontecem ali no primeiro século, principalmente, da igreja primitiva, o que acontece com os próprios apóstolos posteriormente, ali que a gente vai ver que todos praticamente morrem de morte violenta, sofrem perseguição, menos João, né, que é o único que morre ali de causas naturais, mas o próprio Paulo é morto depois de um tempo, Pedro também é morto depois de um tempo aqui, sofre a perseguição. A gente vai saber que o Império Romano, junto com Nero ali, através do imperador Nero, persegue de forma muito forte a igreja, ele bota fogo ali em Roma, queima praticamente a cidade inteira, culpa os cristãos por aquele incêndio, sendo que, na verdade, os cristãos não tinham responsabilidade nenhuma sobre aquilo que tinha acontecido, e ali a perseguição ela se intensifica. Só que isso tudo a gente consegue saber por livros históricos que foram deixados para nós. Mas, pelo próprio livro de Atos ali, a gente vai ver hoje que ele é meio que um corte seco. Paulo está ali preso em Roma e, de repente, acaba. E a gente fica meio sem entender o porquê que acaba, o que vai acontecer depois. E é sobre isso que eu quero refletir um pouco com os irmãos. Por que será que acaba assim de uma forma tão brusca? O que Lucas quis com aquilo, cortando dessa forma? E é nisso que a gente vai pensar um pouco. Só que antes da gente chegar no fim, vamos olhar para o início do capítulo 28, né? E esse capítulo que eu quero trazer para os irmãos são 3 coisas que não devem acontecer nas nossas vidas como cristãos. 3 características que nós não devemos ter em nossas vidas. É nisso que eu quero que a gente reflita nessa noite. Bom, vou ler aqui o primeiro, do versículo 1 até o versículo 6, primeiramente. A Ilha de Malta é o título desse capítulo. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus.
O que estava acontecendo aqui, irmãos? O que estava acontecendo é uma continuação do capítulo 27. No capítulo 27 é o capítulo em que Paulo sofre um dos naufrágios durante a sua vida missionária. Eu até preguei uma outra vez aqui sobre esse capítulo 27, que é um capítulo muito interessante para a gente ver como superar as diversidades na nossa vida. E aqui é o fim desse naufrágio. O que acontece? O navio em que Paulo estava, o barco que Paulo estava ali como prisioneiro, ele estava sendo levado como prisioneiro até Roma. E no meio do caminho, o navio sofre, ele encalha, ele bate contra as rochas e afunda. E aí ele quebra inteiro e Deus já havia prometido durante toda a travessia ali, através da vida de Paulo, que ninguém morreria naquele naufrágio, e é isso que acontece. Eles conseguem ali se agarrar nos troncos, nos pedaços de madeira ali do barco, alguns nadam, e eles chegam na ilha de Malta, vindo de um naufrágio. E eles chegam na ilha de Malta, e ali em Malta, quem era o povo dali eram os bárbaros. Quando a gente pensa nos bárbaros hoje em dia, a gente vai pensar em homens violentos, em homens que destruíam tudo por onde eles passavam, homens até mesmo sem educação, sem cultura. Mas, na verdade, bárbaro na sua origem não quer dizer isso. Sim, uma certa parte desse povo tomou essas direções, essas diretrizes, mas os bárbaros eles eram conhecidos somente por não falarem a língua grega. Então, todo tipo de povo que não falava a língua grega eram os bárbaros. E o pessoal de Malta, ele não falava a língua grega. Por isso, eles eram considerados bárbaros. Mas, para surpreender a todos, como que eles recebem aqueles pessoas que haviam passado pelo naufrágio, de maneira... Aqui o Lucas fala que os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles são muito hospitaleiros. Então eles ajudam todo mundo que está saindo daquele barco, que estava se afogando ali praticamente, vem, acende uma fogueira para eles, acolhe, traz um cobertor, traz uma comida para eles, acolhe de uma maneira muito hospitaleira. E estão ali, na beira da praia, no meio das rochas ali, com aquelas pessoas que haviam acabado de superar um naufrágio. E aí vem Paulo. Paulo não parava quieto. Paulo, ele sempre estava agindo. Independente de onde estivesse, ele estava tentando fazer alguma coisa para ajudar as outras pessoas, para pregar o evangelho. E aí Paulo vai fazer o quê? Ele vai ajudar a acender a fogueira para esquentar aquelas pessoas. E quando ele pega os gravetos para jogar ali na fogueira, o que vem junto com o graveto? Uma cobra. E aquela cobra gruda na mão de Paulo e o morde. Ou seja, Paulo tinha acabado como prisioneiro, ele estava sendo levado como prisioneiro, ele passa muito tempo no mar, ele fica um período à deriva, que a gente vai ver no capítulo 27, depois eles avistam a terra firme, o barco bate contra as rochas, o barco afunda, as pessoas se salvam, chegam na praia, são bem recebidas, na cabeça de todo mundo, ufa, acabou, agora a gente está em paz. E aí vem uma cobra e morde Paulo. E aqui, o que eu quero trazer para os irmãos para a gente refletir junto, e a primeira coisa que a gente tem que aprender nesse capítulo é que o desespero não deve fazer parte da vida do cristão. Se colocando no lugar de Paulo aqui, irmãos, passando por tudo isso, esse já era o segundo naufrágio de Paulo. Ele já havia sido preso outras vezes. Ele passa pelo naufrágio e aí agora ainda ele vai e é mordido por uma cobra. Na cabeça dele, eu estando no lugar de Paulo, eu ia questionar Deus, mas Deus, dá um pouquinho de paz para mim? Pelo menos dá um tempo de acontecer coisa ruim na minha vida? Acabou de afundar o navio que eu estava, eu consegui sobreviver, e mesmo assim vem uma cobra e me pica. Ou então, para aqueles que são mais medrosos ainda, né? Minha esposa, pelo amor de Deus, ela não é nem normal o tanto que ela tem medo de bicho. A gente vai viajar para algum lugar assim, ou para alguma chácara, ela faz eu ir e revirar o quarto inteiro antes da gente entrar no quarto, passar inseticida no quarto inteiro assim que chega, deixar a janela aberta para sair o cheiro, porque senão a gente morre sufocado. Ela é completamente desesperada com questão de bichos. Imagina só você ver uma cobra grudada na sua mão, presa na sua mão, porque é isso que Lucas fala, que uma víbora fugindo do calor prendeu-se na mão dele.
Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros. A cobra literalmente ficou pendurada, ficou agarrada, provavelmente na blusa de Paulo aqui, ela deve ter se enroscado e ficou presa no braço dele. A primeira reação que a grande maioria das pessoas teriam é o quê? Se desesperar. Falar, pronto, agora eu vou morrer. Eu sobrevivi ao naufrágio, mas agora não tem mais jeito. Agora chegou a minha vez. Agora eu vou morrer e picado por uma cobra. Só que Paulo não se desespera. As pessoas que estavam ao redor de Paulo se desesperam. Elas olham para ele e já começam a condenar Paulo. Falam, olha, esse daí é amaldiçoado. Esse daí está pagando realmente alguma coisa que ele fez contra Deus. Só que Paulo não. Lucas não retrata que Paulo fica desesperado. E eu creio realmente que Paulo não ficou desesperado por todas as outras situações que Paulo já havia passado, que são narradas para nós durante o livro de Atos, que a gente já viu, ouvimos várias, e também nas cartas que ele escreve, em que ele não se desespera. A gente tem como ápice aí a carta aos Filipenses, em que Paulo está preso, e a carta em que mais se fala sobre a alegria. Paulo é um exemplo de uma pessoa que não se desespera diante das dificuldades. E por que Paulo não se desespera diante das dificuldades? E diante dessa dificuldade ele não se desespera novamente? Porque ele crê no Deus que ele adora, que ele serve. Ele crê que o Deus que ele serve está no controle de todas as coisas. Mas espera aí, se eu passei por um naufrágio, se eu fui picado por uma cobra, Deus está no controle. Ele não perde o controle dele, a cobra não vai fugir do controle de Deus. O naufrágio não vai fugir do controle de Deus. Não é que Deus queira que eu passe por essas coisas, mas Ele permite que eu passe por essas coisas porque faz parte do plano dele, em que nós não conhecemos, em que nós muitas vezes não entendemos. Obrigado, Carlos. Ou seja, a gente precisa, quando as dificuldades aparecem nas nossas vidas, quando a gente tende a se desesperar, quando a gente tende a olhar para a nossa conta bancária no vermelho lá, devendo, que não tem dinheiro para pagar o boleto, quando a gente tende a olhar para os problemas no nosso trabalho em que parece não ter solução, quando a gente tende a olhar para os problemas da nossa saúde ou da saúde dos nossos familiares em que parece que não tem solução, a gente é tentado a se desesperar. Só que a própria palavra desespero, ela não combina com cristão. Porque desespero vem do quê? Vem de falta de esperança. E a esperança do cristão, ela já está garantida na eternidade. Pelo que Jesus fez por nós na cruz. Então nós, como cristãos, nós não podemos ter falta de esperança. Isso é contraditório. A gente não pode se desesperar diante das dificuldades da nossa vida, por mais difíceis que elas sejam. Não estou aqui minimizando o problema de ninguém, não estou aqui minimizando as dificuldades que a gente passa nas nossas vidas. Eu sei que tem muitas coisas muito difíceis que acontecem na vida de cada um de nós aqui e de pessoas que a gente não conhece também. Essa semana, ontem ficamos sabendo aí, um jogador de futebol de 27 anos morreu jogando bola, trabalhando. Deixou um filho de 8 dias e outro de 2 anos. Imagina a família a esposa desse jogador. 27 anos, irmão. 6 anos mais novo que eu. Eu gosto de jogar futebol, dá até medo de jogar futebol. Ele é atleta, treinado lá, com todos os exames em dia, morreu. Aí, bola, fica esperto, Vinícius, de sexta-feira. Fica esperto. Então, é uma tragédia que aconteceu, sim, sem dúvida. Só que não fugiu ao controle de Deus. Tanto não fugiu ao controle de Deus que a gente vai ver a prova disso nos versículos seguintes, que é do 7 ao 9. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo de tudo o que era necessário.
na cabeça de Paulo e dos tripulantes ali, dos passageiros daquele barco, bater naquela ilha, bater naquelas pedras e o barco afundar, poderia ser um acaso. A cobra picar o Paulo, na cabeça de muitos, poderia ser um acaso. Só que no plano de Deus, eles só foram para aquela ilha porque naquela ilha haviam pessoas que precisavam ser curadas e que precisavam ser salvas pela mensagem de Paulo. Paulo não chegou, o navio não bateu ali por acaso. O navio não afundou ali por acaso, o navio estava indo para Roma, irmãos. Roma não era tão perto assim desse local. Tanto que depois eles viajam novamente, pegam o barco, e aí sim, eles fazem mais 2 paradas e só depois chegam a Roma. Eles passam 3 meses nessa cidade de Malta, esperando o inverno passar. Durante esses 3 meses, Paulo prega o evangelho, Paulo cura as pessoas, e ali as pessoas conhecem a palavra de Deus. Coisa que, se o barco tivesse ido direto para Roma e Paulo preso, levado como prisioneiro direto a Roma, não teria acontecido. Aquelas pessoas não teriam sido curadas, aquelas pessoas não teriam sido salvas. Paulo não entendia o porquê deles estarem ali, mas rapidamente ele entendeu que era o motivo, a cura e a salvação daquelas pessoas que estavam ali. A gente precisa crer, ter fé, que mesmo nas dificuldades, mesmo nos momentos difíceis, Deus está no controle e nada foge do controle dele. A gente não pode se desesperar. Uma outra coisa que o cristão não pode fazer é ser influenciado pela opinião dos outros. E aí eu vou fazer um parêntese e explicar o porquê, sobre o que eu estou querendo dizer. Sobre aquilo que é essencial, sobre aquilo que a nossa fé é baseada, sobre aquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus, nós temos que ter convicção. A gente não pode titubear naquilo que a gente crê. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando Paulo é picado pela cobra, logo de cara vem a multidão e fala o quê? Assassino. Você é um amaldiçoado. Você está pagando pelo que você fez a Deus. Paulo poderia ter ouvido e absorvido isso. Nossa, tanta coisa ruim acontece comigo. Realmente, eu devo ter feito alguma coisa para Deus. Não é possível acontecer tanta coisa ruim assim com uma pessoa. Alguma coisa eu fiz. E aí, Paulo não morre. Paulo não incha, Paulo não fica doente, Paulo fica numa boa, como se nada tivesse acontecido. E aí as mesmas pessoas que tinham acabado de condenar ele como assassino, como amaldiçoado, falam o quê? Você é Deus. Você não morreu nem no naufrágio, nem com a picada da cobra. Você tem o corpo fechado. Você é Deus, nada te atinge. Paulo também poderia ter absorvido isso e ser levado a um local, a um lugar que não é dele. A gente precisa ter convicção daquilo que a gente é, daquilo que a gente crê, daquilo que nós devemos fazer, daquilo para aquilo que fomos chamados. São coisas que a gente precisa ter convicção. A gente precisa ter certeza. Por quê? Porque o mundo tenta nos confundir. O mundo tenta nos taxar como outra coisa. Hoje em dia, tudo é certo. Nada mais é errado. Tudo é certo, depende se aquilo te faz bem, se aquilo não te faz bem. Cada um tem o seu ponto de vista e ninguém está errado. É tudo certo. E aí a gente começa a absorver um monte de coisa, e depois a gente não sabe mais quem a gente é, o que a gente serve, o que a gente faz, quem a gente serve, para que a gente está aqui, para que eu estou no meu trabalho, para que eu estou na minha família. A gente perde a nossa convicção de coisas essenciais para a nossa vida. E assim é a forma em que o diabo usa para nos derrubar e nos afastar de Cristo. Uma das formas, né? O próprio Paulo vai falar lá em Efésios 4,14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se você tem convicção da sua fé, daquilo que você faz, de quem você serve, pode acontecer o que acontecer ao seu redor, irmão. Você não vai se abalar. Você não vai cair, você não vai fraquejar.
É lógico que você pode passar por altos e baixos na sua vida. Eu sei que ninguém é de ferro e muitas vezes a gente acorda ou a gente passa por um momento na nossa vida mais difícil em que a gente chega até a questionar algumas coisas a Deus. Eu sei que isso acontece, mas aquilo que é essencial, a gente não pode perder a nossa convicção. A gente não pode ser deixado levar por qualquer vento de doutrina, por pessoas que nos induzem ao erro. Ele compara aqui a gente com crianças. Eu vejo as minhas filhas, principalmente a Manuela, que já está um pouquinho maior, agora está na fase de perguntar sobre o que é tudo. Ela pergunta várias coisas para a gente já. Ela começa a perguntar, ela vê uma placa de sinalização, ela pergunta, papai, o que essa placa está falando? E ela começa a perguntar, e o que eu falar para ela, ela vai acreditar. E aí eu costumo brincar com ela, às vezes eu falo uma coisa bem absurda, que não tem nada a ver, e aí ela faz uma cara assim, e aí ela olha para minha esposa, ela olha para a Natália e fala, será que ele está falando sério, mãe? E aí a Natália já conhece, né, já começa a dar risada, fala, não, papai está brincando, filha, é por causa disso, disso e disso. Mas até ela já começa a ter a percepção daquilo que é verdade, aquilo que é mentira. A gente precisa ter essa convicção, só que para a gente ter essa convicção, a gente precisa do quê? Conhecer. Se a gente não conhecer, qualquer um que chegar para a gente e nos questionar, a gente vai cair. A gente vai ficar em dúvida. Então, a gente, como cristãos verdadeiros, a gente precisa realmente ter certeza, ter convicção daquilo que é essencial para as nossas vidas. E por último, a última coisa que a gente não deve fazer como cristão é deixar de cumprir o nosso chamado. Paulo, como eu disse, é levado como prisioneiro. E aí já pulando lá para o fim do capítulo. Paulo é levado, ele passa 3 meses ali em Malta, depois ele passa por algumas cidades, faz alguns pit stops ali para abastecer o navio, e depois ele segue para Roma. Ele chega em Roma e ele é preso, porque ele está sendo levado como prisioneiro. E Paulo já tinha relatado, inclusive na carta aos romanos, que ele tinha muita vontade de ir para Roma, para conversar com os romanos, para conversar com as pessoas daquela igreja, para pregar o evangelho ali. Por quê? Porque ali era a grande metrópole do mundo. Era o local em que tudo acontecia. Era Roma. Durante mais de 1 milênio foi o grande império que existia na humanidade. E Paulo nunca tinha estado em Roma. E quando Paulo chega em Roma, ele chega como prisioneiro. Isso, para ele, provavelmente poderia ser um pouco frustrante. Na cabeça de Paulo, ele imaginava ir para Roma e andar por Roma. E pregar o evangelho nas ruas livremente, e testemunhar, e conhecer, e falar com as pessoas ali, e visitar, bater de casa em casa, visitar todos os locais ali. Provavelmente os planos de Paulo eram esses. Só que os planos de Deus não eram assim para a vida dele. Paulo chega a Roma como prisioneiro. Só que Paulo, por ser um cidadão romano, ele tinha alguns privilégios. E um desses privilégios é que ele podia ter uma prisão domiciliar. E Paulo vai para essa prisão domiciliar. Ele aluga uma casa, ele pode ficar preso dentro dessa casa. Hoje em dia, as nossas prisões domiciliares aí no Brasil, o preso vai com a tornozeleira eletrônica. E vai para a casa dele lá com a tornozeleira eletrônica e tem que cumprir certos horários, não pode sair de casa em determinados horários. A tornozeleira eletrônica de Paulo era um pouco mais rude, era um pouco mais severa. Por quê? Porque era um policial, era um soldado romano. Ele vivia acorrentado 24 horas por dia com um soldado romano. Esse soldado romano, eles tinham 6 turnos, cada um ficava 4 horas durante o dia. Então ele passava cada dia com 6 soldados romanos diferentes acorrentados ao seu próprio pulso. Literalmente isso. Ou seja, dentro da casa dele, ele convivia com um soldado romano acorrentado ao lado dele. Só que tem aquele velho ditado, né? E com Paulo não poderia ser diferente, né? Se a vida te der limões, faça uma limonada. Então, o que Paulo aproveita para fazer? Se eu estou aqui, acorrentado, 24 horas, com um soldado romano, só que são 6 soldados romanos diferentes por dia,
eu vou fazer o quê? Eu vou evangelizar a guarda romana inteira. E é isso que ele faz. Estudiosos dizem que Paulo pregou o evangelho para praticamente toda a guarda romana que o acompanhou durante 2 anos que ele passou em prisão domiciliar. Imagina só quantos soldados não tiveram contato com Paulo, irmãos. Durante 2 anos, 6 por dia. Eu não fiz essa conta, não sou bom de matemática, mas só você fazer aí 700 dias vezes 6. Quantos guardas, claro que podem ter se repetido, mas com certeza muitos guardas foram ali impactados com o evangelho. Além disso, as pessoas iam até Paulo. Aí, ó, o pastor Wagner fez a conta aí. Pelo menos, em média de 4.200 soldados ali, Paulo teve contato, pelo menos. E aqui as pessoas, ó, eu vou ler aqui do versículo 23, a partir do 23, só vou ler o 23 e depois eu vou ler o 30. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. No 30 agora. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo sem impedimento algum. Paulo usou os 2 anos de prisão domiciliar dele para transformar a prisão dele em um local de culto, em uma igreja, em uma comunidade. As pessoas iam até a casa de Paulo. Paulo não podia sair, Paulo estava preso, mas a lei não impedia que ele recebesse quem ele quisesse em casa. Então Paulo fez da casa dele um local de culto. Paulo estava preso com um soldado romano agarrado no braço dele. E Lucas fala que Paulo pregava o evangelho como se ele não tivesse impedimento algum. Ele não podia sair de casa. Ele tinha uma pessoa grudada nele, literalmente, o dia inteiro, 24 horas. E isso, para Paulo, não era impedimento algum para pregar o evangelho. Quanto que a gente não tem colocado de impedimento nas nossas vidas para pregar o evangelho? Para levar, para cumprir o nosso chamado, para colocar os nossos dons em prática? Quanto que a gente não coloca de desculpa, muitas vezes, para não servir da forma em que temos que servir, para não se colocar à disposição da nossa igreja, da nossa comunidade ou das pessoas que estão ao nosso redor? Ninguém aqui está preso. Todo mundo aqui pode sair de casa. Ninguém aqui tem uma pessoa 24 horas grudada no seu braço. Até aquelas que são casadas. Não tem 24 horas. Você tem a liberdade para poder usar o seu dom. Para poder pregar o evangelho. Depois disso, Paulo provavelmente é solto. Porque ele é levado a julgamento com César. E César não o culpa, não encontra crime em Paulo, porque realmente não havia. E liberta Paulo. Quem estava tentando condenar Paulo eram os judeus, para variar. E César liberta Paulo, provavelmente ele passa mais uns 2 ou 3 anos pregando o evangelho livre. E depois ele é preso novamente, aí sim, na perseguição de Nero, e aí sim ele é julgado e decapitado. Só que o que eu deixo como fim aí da nossa reflexão é que, mesmo depois de toda essa perseguição, depois de todo esse sofrimento, depois de Nero apertar ainda mais o cerco contra os cristãos, o evangelho nunca foi suprimido. E nunca será suprimido. Enquanto existirem cristãos aqui na terra que cumprem o seu chamado, o evangelho vai ser espalhado. Vai ser espalhado. Ele não depende de mim nem de você, irmãos. Não depende. Não depende. Para nós é um privilégio fazer parte disso. Fazer parte da expansão do evangelho. Fazer parte da manutenção do evangelho vivo. É um privilégio, irmãos. Não é que Deus depende de você para que o evangelho seja espalhado, não. É um privilégio. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. E não vão. Vai
ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter perseguição, mas nos locais onde mais tem perseguição é onde mais o evangelho floresce. Por quê? Porque ali os que são verdadeiros se espalham e pregam o evangelho. Então, não podemos deixar de cumprir aquilo que nos foi chamado, de servir, de pregar o evangelho e de compartilhar a mensagem de Jesus com as pessoas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, te agradeço pelo livro de Atos, te agradeço porque nós podemos estudá-lo em detalhes durante todo esse tempo. Muito obrigado pela vida de Paulo, que nos ensina tanto, Senhor. Muito obrigado pela sua disposição em pregar o evangelho. E te peço, Senhor, que ouvindo essa reflexão hoje, o Senhor nos capacite, Senhor, a sermos mais parecidos com Ele, Senhor Deus, de colocarmos menos desculpa para colocarmos os nossos dons em prática, Senhor, para servirmos, para pregarmos o evangelho, para espalharmos a Tua palavra, Senhor Deus, para outras pessoas, que a gente possa, Senhor, crer realmente que o Senhor está no controle de tudo, mesmo diante das dificuldades, Senhor. Que a gente possa descansar em Ti e não se desesperar quando os problemas aparecerem, Senhor Deus, convictos de que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle de tudo e que cuida de nós em todos os momentos, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.